paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém, amados? Que Jesus ricamente abençoe a vida de cada irmão. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, Senhor, por esta semana, Senhor, te agradecemos pelos livramentos, te agradecemos, Senhor, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã nas nossas vidas, Senhor. Nós declaramos que tu és o Senhor sobre as nossas vidas, tu reina absoluto no nosso coração. Oh, Senhor, passa os céus, passe a terra, mas a tua palavra não passará. Ela irá se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, Senhor, dá ordem aos teus arcanjos e anjos, sitia e guarda as nossas casas, casa dos nossos irmãos que estão assistindo via internet e aqueles que ainda vão assistir. Senhor, faz uma varredura no Brasil, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Oceania, na Austrália, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor e na Europa, Senhor. Guarda os teus ungidos, Senhor. Cobre com o teu sangue, Senhor. Aviva, o Pai, aviva teu povo, Senhor. Sopra o sopro do teu Espírito Santo, Senhor. Que haja, Senhor, sinais, prodígios e maravilhas em teu nome, Senhor. Que os mortos ressuscitem, os cegos venham, Senhor, em nome de Jesus. Porque isso é um mandamento, Senhor. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, curai os enfermos, expulsai os demônios, que os mortos ressuscitem em o nome de Jesus e libertar os cativos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Que o Senhor possa te surpreender nesta noite. Nós declaramos que tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Conduza, fala conosco nesta noite. Dá-nos, Senhor, o entendimento e o discernimento e a revelação da tua santa e bendita palavra através do teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Enquanto nós estamos louvando ao Senhor, cantando ao Senhor, né? É aquela palavra, o louvor que fala, né? Adorarei somente a ti, Jesus. E muitas vezes a gente pensa que adorar ao Senhor é só cantar. Não é verdade? Vou louvar ao Senhor, vou cantar. Mas verdadeiramente, amados, adorar ao Senhor e louvar ao Senhor é fazer tudo aquilo que Ele deixou para nós escrito, né? Seguir seus mandamentos e na aflição não rejeitá-lo, né? Na aflição, na hora do aperto, não ficar, ai Senhor, não sei o que está acontecendo, né? Na aflição, louva o Senhor. Este é o verdadeiro louvor ao Senhor. É não negá-lo no dia da angústia, no dia mau. Amém, queridos? Hoje conversava com a Maria, a irmã Maria, e ela disse, como dizia o pastor João Carlos, a minha Mariazinha mandou um abraço para vocês. Glória a Deus. E eu conversando com ela, né? E eu falando, eu disse assim, Maria, ela falando de algumas pessoas que se convertem e que às vezes não ganham ninguém da sua família, não ganham ninguém para Jesus. E isso é uma coisa estranha, né? Eu disse assim, olha Maria, eu acho que é impossível, para mim, é impossível você se converter a Deus, né? E não ser transformado. É impossível. Porque éramos de um jeito, falávamos de um jeito, vivíamos de um jeito. E quando nós temos um encontro com o Senhor, né, é impossível. Você não consegue mais falar palavrão, você não mente mais, você não rouba mais. Por quê? Porque aquela fagulha do Espírito Santo de Deus que vem habitar em nós, vem habitar em ti, ele dá aquele... É impossível. Você não consegue, né?
E eu comentando com ela assim, mas Maria, olha só, eu não consigo imaginar, porque para mim me parece que é impossível. É impossível você vir para Jesus e não ser transformado. Aqueles que eram duros, pessoas como se diz, de fala dura, né? Ela fica mansa, porque a transformação é no coração. Jesus não vem para a tua mente, ele até vem, mas a transformação acontece no coração. Porque no coração, né, o nosso coração é a fonte de todas as coisas boas ou ruins. A fonte dos pensamentos bons ou ruins é no coração, amados. Engraçado que não é da mente para o coração, é do coração para a mente. Amém? Então, se você se já se converteu, ainda não ganhou ninguém da tua família para Jesus, repensa, viu? Presta atenção como é que você está. Eu sempre digo assim, a boa fama ou a má fama vai na frente. O que dizem de ti? O que dizem de ti lá no teu trabalho? O que dizem de ti na tua escola? O que dizem de ti os teus vizinhos? O que dizem de ti, amado? Então, como eu estava comentando com a Maria, eu disse assim, Maria, eu não consigo imaginar, para mim é impossível. É impossível tu dizer que tu é cristão e tu ainda ser uma pessoa de fala dura. Porque o Senhor não fala duro contigo. Nas tuas bobagens, nos teus pecados, nas tuas quedas, Ele tem a mão estendida para ti e tem boa fala para ti. Então, como é que você consegue ter fala dura para os outros? Para os da casa? Lembre-se que o teu irmão, amados, é imagem e semelhança de Deus. E nós fomos chamados, somos passamos a serem filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Pela fé, pela mudança de atitudes, pelo novo viver. Tanto é que diz que é um novo homem. Quando a gente vai lá para o batismo, a gente é mergulhado. Naturalmente você mergulha, o velho homem é sepultado. Por isso que não pode ficar com uma mão de fora. Tem que enterrar tudo, né? Mergulhar tudo. Para que uma nova criatura saia, amado. Saia daquelas águas. Quando Jesus vem na tua vida, verdadeiramente você sai do lodo, sai da morte e vem para a vida. Amém? E estávamos comentando a respeito disso e comecei a lembrar. Falávamos ainda do Exército da Salvação, de como é que ele foi fundado, o que as pessoas faziam, né? E normalmente a gente se converte e a gente quer fazer o quê? Eu quero saber o que eu vou fazer, o que Deus quer que eu faça, né? Tá tudo escrito. O Senhor deixou tudo escrito. E é muito bonito que o lema do Exército da Salvação é muito lindo. Nós fomos salvos para abençoar. Não sei se é bem exatamente nessas palavras. Então, por que tu foi salvo, irmão? Para abençoar. Tu não foi salvo só para te dizer assim, eu e minha casa servimos ao Senhor, estamos tudo bem, os outros que se dane. Não, nós fomos salvos para abençoar, para levar as boas novas para todos aqueles que nos cercam, né? Então, queridos, eu queria que vocês abrissem lá em Gênesis 12. Gênesis 12. Gênesis 12 diz assim, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha que tremendo, tem o que? É uma condição. Então, você se converteu? O que o Senhor te disse? Ele te diz, olha, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Deixa para trás tudo aquilo
que era cultural, que não adorava o Senhor, tudo, deixa tudo. Porque vai para a terra que eu te mostrarei. Porque a partir daí nós passamos a viver de acordo com o que o Senhor nos ensina, que Ele deixou como mandamento perpétuo aqui na terra. Amém, queridos? Vamos adiante. E, o que vem, amados? Primeira coisa, tu deixa o lixo, larga os amigos do mundo, as práticas ilícitas e vem para andar com o Senhor, andar no caminho que Ele nos conduz, que Ele vai te conduzir, que nos conduz. Para que, quando nós fizemos isso, nós nos convertemos, nós vamos receber as bênçãos do Senhor. Porque não tem como você largar o mundo, largar os ídolos, largar o mal, largar o diabo e não ser abençoado. É impossível. E olha o que diz a bênção. 2. E fartar-te-ei uma grande nação, e abençoarei-te, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Oh, coisa boa. Quando a gente se converte, a gente lembra de todo mundo, fulano, ciclano, beltrano, aí tu quer levar todo mundo para os cultos, né? Tu quer fala de Jesus, ora, jejua. Tanto é que eles dizem assim, isso aí é o primeiro amor, como que se isso fosse ruim. Não. Volte ao primeiro amor. Lá em Apocalipse diz: o que tenho contra vós é que perdeste o primeiro amor. Então, amados, que nós nunca venhamos a perder a alegria, a euforia, o amor, o primeiro amor. Amém? Vamos adiante. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas ou abençoada todas as famílias da terra. Então, amados, essa bênção de Abraão nos alcançou através do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Através do cumprimento da profecia, da palavra de Deus, lá do Jardim do Éden. E isso é maravilhoso, amados, é tremendo. Em Romanos 5, 20, alguém abre aí, por favor. Existe uma condição, queridos. Porque olha só, Abraão, para ele receber toda aquela promessa, para ele chegar, ele ser abençoado, ser, vamos dizer, próspero, ter um filho na velhice, quando ele e a sua mulher já eram bem velhos, né? Eles não tinham 40 anos nem 50 anos, eles já estavam bem velhos, né? E ele precisou o quê? Deixar o pecado. A casa da sua parentela, a casa do seu pai e os seus parentes que viviam em pecado. 5:20. Olha o que diz. Leia. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então diz o quê? Onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Essa, amada, isso, não esqueçam disso. Não se esqueçam. E outra coisa, segue o caminho, é reto e é estreito. Então, nós precisamos seguir os mandamentos, aquilo que o Senhor deixou escrito. Tu não sabe como se comportar, como se portar? Lê os evangelhos. Os 4 evangelhos te ensinam direitinho ali. É Jesus falando de como se conduzir, tudo. Tem provérbios, se tu não sabe como fazer, te ensina tudo, o que tu deve fazer, o que tu não deve fazer, negócios, casamento, tudo está escrito, queridos, tudo. Então, em Gênesis 12:2 diz o seguinte, desculpe, é 12:10. Abrão desce ao Egito.
E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E serás que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher? E matar-me-ão a mim e a ti a guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. O Senhor nunca mandou Abraão voltar para o Egito. No Egito tem consequência. No Egito, o Senhor jamais te manda, amado, você voltar para as antigas práticas. Jamais. Ele te tirou da casa da perdição. Ele te tirou da sepultura, da morte, para a vida. E vou dizer uma coisa: cada vez que você reincide, cai naquilo que era lá no passado, tem consequências. A consequência é que Abrão mentiu. Depois teve a consequência de a mulher dele foi dada para o rei lá foi uma consequência. E Deus, pela sua misericórdia, não permitiu que o príncipe, que o rei lá tocasse nela. E isso aconteceram 2 vezes, né? Olha o que diz. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-se diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos e servas, jumentas e camelo. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-na a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. Então, queridos, o que significa? Voltar às antigas práticas, voltar ao Egito tem consequência. Tem consequências. Então, amados, vamos adiante. No Egito, amado, ele já chegou mentindo. Os teus antigos amigos das noitadas, dos jogos, seja lá do que for, né, da arruaça, né, vão te dar muitas justificativas para você dar uma parecida. Você está sumido. Está todo mundo perguntando: cadê o fulano? Cadê o ciclano? Não temos visto mais, né? Você não faz mais parte, mas você era tão isso, tão aquilo, né? E aí quando você vê, você está mentindo. Tá dando, te dá uma, ressuscita aquela velha prática, aquele pecado, né? Dá uma ressuscitada lá, já estava enterrado, né? Mas aí você fica lá molhando aquela semente má, quando tu vê ela está crescendo. Quando tu vê, tu está lá no meio da roda dos escarnecedores. E você sabe o que o Senhor diz disso, né? Não se assentei à roda dos escarnecedores. Então, amados, olha o que diz lá em Provérbios 26:11. Vamos ver. Olha o que diz. O insensato. Então, queridos, não seja insensato. Não volte ao vômito. Tem outra passagem que ainda diz, que é em Pedro, 2 Pedro, que diz que tu pode até dar um banho no porco. Botar até uma roupinha, né? Deixar bem bonitinho. Mas ele vai lá se mergulhar na lama. Então,
Não seja você porco, tá? Nós não somos ovelhas, nós somos porcos. E você já viu o cachorro comer vômito? É horrível isso, mas ele come. Então, amados, quando nós retornamos, vamos lá dar uma passeadinha no meio dos antigos amigos, não significa que você não pode ir no meio dos teus antigos amigos e falar de Jesus, mas você tem que ver que isso não é num bar, isso não é numa boate, isso não é no meio da perdição, não é na roda dos escarnecedores, não é. Agora, então, e aí depois tu vai e depois tu fica com um peso na consciência horrível, porque tu não ganhou ninguém para Jesus. Quando tu vê, tu até tá bebendo, até eles servem lá, mas tu pensa, não, mas uma só não é nada, né? Aí eles usam aquela palavra assim, ai, Paulo disse, né, que com os loucos me fiz louco, que não sei mais o quê. Desculpa esfarrapada, você era com saudade daquilo tudo. Então, amados, muito cuidado, porque isso pode te levar, pode fazer com que essa sequência, essa justificação vai acabar, que o teu nome pode ser riscado no livro da vida. Misericórdia, não é verdade? Misericórdia. Porque o sangue de Jesus, amados, ele é poderoso, ele é suficiente e ele não pode ser apagado, somente riscado. Então, queridos, lembre-se de Abraão, lembre-se de Davi, lembre-se de Daniel. Temos muitos exemplos maravilhosos na Bíblia. E aí, se você ainda acha pouco, entra lá na internet, bota lá para te ver, ler a história dos heróis da fé. Pela madrugada, a gente tem até vergonha, porque nós estamos muito longe disso, né? Não fizemos praticamente nada parecido com o que aqueles homens passaram para que nós hoje tivéssemos acesso ao Evangelho de Cristo, né? Então, vamos ler ali em 2 Pedro 2,20. Como dizia o pastor João Carlos, alguém passou aqui e virou as páginas. Pode ler, alguém aí lê. É. Porque a palavra do Senhor diz que se o inimigo, quando tu te converte, vai embora. Porque quando a luz chega, as trevas têm que sair, elas saem mesmo, porque é no nome de Jesus. E ele anda, né? Aquele bichinho, aquele demônio, nada estava acostumado, né? A viver naquele corpo, dominar aquela mente. Aí ele sai pelo mundo e não acha, né? Ele quer voltar. Aí ele volta e ele não pode mais entrar. Porque a casa, a Bíblia fala que ele encontra a casa, o quê? Arrumada. E ele não pode mais entrar. Agora, se ele voltar, e o que ele faz? Ele vai lá e busca mais 7. Porque ele não conseguiu entrar. Mas ele quer, vou pegar mais amigos, né? Ou inimigos. E eu quero entrar naquele... Por isso, amados, que a gente passa opressões. Por isso que você muitas vezes passa por tentações. Mas elas não é Deus que nos tenta. Quem nos tenta é o diabo. Para quê? Para nos fazer tropeçar. Para voltar... Para que o inimigo quer voltar e vencer. E nos destruir. Porque é que diz que a situação dessa pessoa é pior do que era antes. Fica não sei quantas vezes pior. Que Deus nos livre e guarde, não é verdade? Então, eu sempre falo, não esqueça mais. Pecado repetido, demônio fortalecido. A palavra do Senhor diz que por 6 vezes o inimigo virá contra ti. Mas ser forte, né? Resiste ao diabo, que na 7ª ele fugirá de ti. Ele vai fugir de ti, porque eu pensava, não, cansei, vou achar um outro trouxa, porque esse aí agora tá usando a Bíblia, tá usando a espada contra mim, tá usando da autoridade, amém?
Toda autoridade nos foi dada no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, queridos, não esqueça, para que nós fomos salvos? Para sermos abençoadores. Então, temos obrigação de abençoar. É um mandamento, né? Nós fomos salvos para abençoar. Eu não fui salvo, minha casa não foi salva só para mim. Não, nós fomos salvos para sermos abençoadores. A contar para as pessoas, aqueles que estão passando aflições, aqueles que passaram por coisas parecidas, porque nós sabemos a solução. É Jesus. O mesmo Deus, o mesmo Jesus, que em seu nome ressuscita os mortos, é o mesmo que cura câncer, porque o sangue dele é poderoso e é suficiente para tudo isso, amados. Então, ele nos resgatou da morte, da condenação de morte eterna. Ele nos tirou do lamaçal de lama. Ele nos amou desta maneira, de tal maneira, que Deus deu o seu único filho para nos resgatar. Quando a gente diz assim, para amou o mundo, Deus te amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer por ti e por mim, para que nós não perecêssemos, amados. Não importa quantos títulos, quantas faculdades, quantos doutorados tu tem, porque se nós não tivermos o Senhor, não adianta nada. Se o nosso nome, se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, de nada vai adiantar. Nada. Agora, se nós não importa a tua vida, amado, você pode ser doutor, você pode ter doutorado quando se você quiser, não tem problema. Mas siga o doutor todo-poderoso, siga os ensinamentos, não desvie dos ensinamentos do Senhor. Porque, amados, não é fácil, mas não é impossível. Quer saber quando fica difícil? Quando a gente ora pouco, quando a gente lê pouca palavra, como é difícil se manter firme. Porque a palavra, quando o salmista diz, guardei a tua palavra nas tábuas do meu coração para não pecar contra ti. E eu lembro que o pastor João, nos seus últimos dias, dizia, Senhor, a minha palavra, a tua palavra sempre esteve no meu coração. Eu não me desviei da tua palavra nem 1 milímetro. A tua palavra é a lei para a minha vida. Foi lei e é a lei para a minha vida. Que assim seja, amados, que seja lei para a tua vida, seja lei para as nossas vidas. Que a palavra do Senhor seja, ela se renove a cada manhã, que a palavra do Senhor, ela é viva, se faça viva na tua vida, amado, na vida da tua família, da tua casa, do teu trabalho, na tua saúde, em tudo, em tudo. E, amado, se tu está passando por alguma tribulação, as pessoas costumam dizer, estou no deserto. Não esqueça que o deserto não pode durar a vida inteira, viu? O deserto tem tempo. Jesus ficou 40 dias no deserto, né? Em jejum, foi tentado pelo inimigo, mas ele venceu. Então o Senhor disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele não diz assim, você vai vencer o mundo, não. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, né? Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Nós por nós mesmos somos limitadíssimos. A nossa força é limitada. A nossa vontade tem que ser sujeita à palavra de Deus, sujeita a Jesus. O nosso espírito tem que ser comandado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus, pela luz. Amém, queridos? Porque Ele é o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que isso significa, amados? Que eu vou andar no escuro e eu vou caminhar e meus pés vão ficar acesos? Até pode. Mas lâmpada significa
iluminação. A palavra de Deus vai me conduzir no caminho. Amém? A palavra de Deus vai te conduzir no caminho. E ela não vai te deixar tu te perder. Nós não nos perdemos, amados. A palavra do Senhor tem que ser lei na minha vida. Ela tem que ser. E ela tem que ser regada todos os dias, sabe? Porque ela se fortalece. A gente lê 500 vezes a palavra, tu vai lá ler de novo e ela é viva a cada vez. E ela é nova a cada vez que você lê ela, tu pensa, nossa, mas olha aqui que eu entendi hoje. Olha o que o Senhor me mostrou disso, porque ela é viva. Amém? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Dois gumes significa que corta dos dois lados. Ela separa corpo, alma, espírito, ossos, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. As boas intenções, amados, nascem no coração. Amém? Que o nosso coração seja cheio de vida, cheio de boas intenções. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós não podemos esquecer. Lembra que Jesus disse? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Batizando-os, né, no nome de Jesus, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em tempo, fora de tempo, né? Tem gente que diz, mas tem que ver, tem que ter o jeito, tem que ter isso. Amado, Senhor, coloca as pessoas que tu quer que eu fale de ti, Senhor. Que quando eu no abrir da minha boca, Senhor, não fale eu, mas o teu Espírito Santo fale através de mim. Que eu seja sensível ao teu Espírito. Porque o Senhor tem uma palavra para cada pecador, para cada pessoa que ainda não o conhece. Ele tem a palavra certa. Ele tem a palavra-chave. Ele tem o código do cofre do teu coração. Ele tem. Ele sabe, e a coisa mais maravilhosa é quando alguém chega, o Senhor me mostrou isso, e a pessoa fica ali impactada, dizendo, quem te falou isso? O Senhor que te ama, aquele que te conhece, aquele que te chamou, aquele que te viu ainda em massa informe no útero da tua mãe, quando não era nem nada ainda. Amém, amados? Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Abram agora, amados, lá em Mateus 10. Mateus 10. Aqui fala, tem um título aqui que fala assim, os 12 e a sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, Jesus, né, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Não foi só para ele, só para você, para mim, para todos nós. O Senhor deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das pessoas, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, amados, hoje, quais são as ovelhas perdidas da casa de Israel para os gentios? São aqueles que um dia conheceram o Senhor, um dia estiveram nos caminhos do Senhor e se desviaram por algum motivo. Com razão, sem razão, não importa. Estão à mercê dos lobos. E isso, amados, é muito sério. Então, ide antes
as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe aquele irmão, aquela irmã que faz muito tempo que você não vê na igreja, ou que você não vê mais, que conforme aquilo que ele posta nas redes sociais, tu já leva um susto, porque pensa, meu Deus, desviou. Então, amados, ora ao Senhor, pede, Senhor, misericórdia por esses irmãos, misericórdia por essas irmãs. Senhor, cobre eles com o teu sangue, que o teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Certamente, Senhor, eles estavam talvez apenas convencidos de ti, mas não tiveram um encontro real contigo. Então, vamos clamar por aqueles que estão perdidos na casa do Senhor. Tá cheio, a igreja está cheia de pessoas não salvas dentro da igreja, dentro das congregações. Porque está faltando, amados, está faltando o poder do Senhor, está faltando ensino, está faltando a palavra ser o alicerce. Hoje em dia a gente dá muito ênfase a louvores, a adoração, a cantar. Todo mundo quer ser cantor, todo mundo quer ser pregador, mas ninguém quer ser intercessor. Deixa para os velhos, para as velhas, né? ou como eles dizem, deixa para as tias do coquinho, as irmãs do coquinho. Meu amado, se alguém não tivesse intercedido por mim ou por ti, nós não seríamos salvos. O Senhor precisa que alguém interceda, porque quando nós intercedemos por alguém, é amontoado brasas vivas na cabeça dessa pessoa, queridos, até o dia que o Espírito Santo as convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, sob a palavra que você falou. Porque nós precisamos ter a palavra, porque a palavra não volta vazia. Mas se você não fala a palavra, quem vai falar? Os anjos não poderão pregar, porque isso deixou o Senhor a nós. Então vamos, 7. E indo, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos. Tem lepra, amados. Tem lepra física, tem lepra espiritual, tem gente que tem lepra no coração, tem lepra na mente, né? Curai os enfermos, é uma ordem. Limpai os leprosos, outra ordem. Ressuscitai os mortos, outra ordem. Expulsai os demônios, outra ordem. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento, do seu trabalho. Digno é o trabalhador do seu salário. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Você não vai para uma cidade pregar o evangelho e vai, como se diz, se hospedar, vai ficar, em vez de ficar num hotel, numa pousada, vai ficar num motel, né? Não vai. Ou na casa dos velhos amigos. Não. Você tem que ir numa casa de alguém que seja cristão, ou alguém de boa, como se diz, boa índole, né? E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Quando a gente chega na casa, irmãos, a paz do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Vocês viram que Deus não dá a sua paz para numa casa indigna? Vocês repararam isso? Que nós precisamos, aqueles que recebem, mesmo que não sejam tão dignos assim, mas quando eles a recebem a paz do Senhor, começa a fazer sentido, começa a mudar a sua história.
Amém, queridos? E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacode o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Imagina, amados, que o Senhor está falando que vai ter mais juízo para as cidades onde Jesus andou, onde os milagres aconteceram, onde o Filho do Deus Altíssimo esteve aqui na terra, morreu e ressuscitou, do que para Sodoma e Gomorra. Porque eles viram o Salvador e viram os seus feitos e rejeitaram o seu Criador. Deus é justo. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E isso aconteceu praticamente com todos os apóstolos, com todos os discípulos, e aconteceu na igreja primitiva, né? Aconteceu depois novamente na Idade Média, e aí vai, né? E nos dias de hoje isso ainda acontece em países onde não é aberto para o Evangelho. Ou já foi um dia, o Evangelho já foi vivo naqueles lugares e hoje não é mais aberto. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados, isso aqui foi no princípio, no início da igreja primitiva, e será nos finais dos tempos também. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. O que o mundo diz? Que o discípulo superou o mestre, não é verdade? E a palavra do Senhor diz que não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao seu servo ser como o seu senhor. E é interessante isso, amados, muito, porque Jesus dizia, aquilo que eu prego, não prego de mim. Essas palavras são as que vi meu Pai fazer, falar, dizer, né? Então como que como a gente ouve muito como se diz, as filosofias do mundo, né? Que os discípulos superarão os mestres. Jamais. Pode ter todos os cursos do mundo, mas pela própria experiência de vida não será superado. É bíblico? Então, se eles chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e os que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que
pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Forte isso, né? Quem é que pode fazer isso, amados? O diabo, Satanás, todas as hostes da maldade, né? O espírito do humanismo, o espírito do anticristo e etc. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não, vim trazer paz, mas espada. O que é a espada? Palavra, condução. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma espada, ela é um escudo, ela nos protege, e ela também é decreto de juízo, é um decreto de ataque contra as hostes da maldade, contra o mal. Amém, amados? Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, filha contra sua mãe e nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Bom, queridos, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Amados, tem muito crente, muito cristão que esquece que existe uma cruz. Tem pessoas que dizem, essa é a cruz que eu carrego, né? Só que normalmente essa dita cruz que eu carrego não tem nada a ver com a cruz. A cruz é o que, amado? É a cruz que eu carrego. Parece uma coisa pesada, né? Mas a cruz é o que, amados? É a nossa carta de alforria, a cruz é o nosso passaporte carimbado, a cruz é o nosso passaporte, é a garantia de termos o livro, o nosso nome escrito no livro da vida, né? O que tu falou? É o visto, tá assim, lícito, como é que é? Apto, liberado, autenticado, né? Confirmado. É, exatamente, é ponte, amados, é a ponte para o Senhor, e é através da cruz. E quem não toma a sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Oh, glória a Deus! Deus abençoará, Jesus abençoará aqueles que levam as boas novas ao mundo. Amém? Aos órfãos, viúvas, né? Aos mendigos, aqueles que necessitam, amados. Aos sedentos, aqueles que têm fome, comam. Aqueles que têm sede, bebam da água da vida e comam do pão vivo que desceu dos céus, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Estas, amados, estas são as palavras que o Senhor colocou no meu coração para falar nesta noite.
Então a palavra é o quê? Reconciliem-se com o Senhor, amados. Pega a tua cruz. A cruz, amados, é tudo que todas as bênçãos. Porque se nós andarmos pela nossa justiça, se nós andarmos pelo nosso conhecimento, amados, a gente corre o risco de morrer na metade do caminho. Não esqueçam, é a obra da cruz, os benefícios da cruz, a morte e a ressurreição de Cristo na cruz. Quando você vai orar assim, Senhor, assim como Jesus veio em carne aqui na terra, Senhor, nasceu da Virgem, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado nas regiões celestiais, do lado direito, Senhor, de ti, este é o meu Senhor. Então, Senhor, tudo que está escrito aqui, eu creio. Eu creio. Senhor, torna verdade, Senhor, na minha vida, que a tua palavra seja viva, seja eficaz, traga esperança, alegria e decreto de juízo contra toda morte, toda maldição e todo pecado, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar então? Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento todos os pedidos de oração, todos os irmãos que estão aqui participando, todos os pedidos que nós recebemos pela internet, pelos e-mails, pelos WhatsApp, Senhor, em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti cada irmão, cada irmã. Oramasti, larastori, mahasti, anderemas. Recatoroholoromastarasturi, eleremas. Roma, releisti, terobiatarasti, anderemas. Levanta e marcha. Volta para o lugar de onde caiu. Volta de onde caiu e siga aquele que te chamou, porque ele tem a sua mão estendida para ti. Levanta e anda. A morte não resistiu ao Senhor. O Senhor venceu a morte. Jesus venceu a morte, você vence a morte, você vence a enfermidade, você já venceu na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Jesus ricamente te abençoe e nos abençoe, e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante na tua vida, nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém, amados? Fique na paz do Senhor, tenha um final de semana abençoado. Amém e amém e amém.